Mateus 4, versículos, a partir do versículo 1. Evangelho de Jesus, escrito em Mateus, capítulo 4. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Se assente, por favor. Irmãos, alguém já disse que o que diferencia as crianças dos adultos é aquilo que se faz na hora das dificuldades. Aquilo que diferencia alguém já maduro de alguém que está começando é exatamente o momento dos problemas, quando a gente passa pelas dificuldades. Uma cama confortável, comida na mesa, água fresca, permite que alguém se declare líder, e é muito fácil, mas somente os desertos da vida mostram quem realmente está preparado para liderar. E quando eu falo liderar, todos nós lideramos. Se não lideramos, somos liderados. O texto que nós lemos é uma narrativa de uma das batalhas mais épicas da humanidade. É uma narrativa de uma batalha entre o rei da luz e o senhor das trevas. E esse texto nos mostra que para Deus não há nada impossível. Enquanto estivermos firmados na promessa, até os nossos desertos Deus tem o poder de transformar em bonança. Com base nesse texto, eu quero ministrar uma palavra falando exatamente dos desertos da vida, falando sobre um tema: vivendo o banquete no deserto, ou este banquete no deserto. Quando nós lemos o texto, e eu, se fosse possível, deixar pelo menos aqui em rodapé o texto, porque eu quero ir com você ponto a ponto. Quando nós lemos o texto, nós encontramos a primeira parte do texto dizendo que, em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado. E eu preciso com você pensar no que vem a ser o deserto. O deserto é para nós tudo aquilo que é difícil, que é um problema. O deserto é um lugar inóspito, um lugar de solidão, um lugar de apenas sobrevivência. Ninguém quer ir morar no deserto, a não ser que seja um sheik multibilionário que tem alguém para lhe trazer alimento. Mas o deserto, na maioria das vezes, representa todas as dificuldades que um ser humano pode passar. As dificuldades: à noite é frio, durante o dia é um calor terrível, quase não tem água, comida é muito escasso. A companhia são os lagartos, as cobras, os animais peçonhentos. Deserto fala dos momentos da vida que ninguém quer passar. Deserto fala dos momentos de desgraça, fala dos problemas no relacionamento. Deserto fala daqueles dias em que nós estamos enfermos, não encontramos uma saída, parece que não há um remédio para curar a nossa dor. Deserto fala dos problemas financeiros, quando não temos uma expectativa de melhora. Deserto fala de tudo aquilo que nos leva ao extremo, que leva a nossa sobrevivência ao extremo, e na maioria das vezes também coloca a nossa fé em prova, em xeque. Será que realmente nós cremos nesse Deus a qual professamos? Deserto, ele é um lugar, como eu já falei, que é sinônimo de problemas e dificuldades. Só que quando eu leio esse texto, eu acabo tendo um problema com o texto, porque o texto diz que em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto.
E aí, se deserto simboliza todas as dificuldades da vida humana, como é que eu posso entender que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto? Como que eu compreendo que o próprio Espírito Santo levou Jesus para o deserto? Para mim compreender isso, eu preciso voltar um pouquinho e eu preciso que você me ajude. Porque existem, pelo menos, eu vou citar 3 caminhos para você ir para o deserto. 3 caminhos para você mergulhar nas dificuldades, nos problemas da vida. O primeiro caminho é o caminho das consequências, que é formado pela vontade humana. E eu vou compartilhar, vou abrir com você, você vai lembrar muito bem. Todas aquelas atividades, é tudo aquilo que acontece na sua vida, não é culpa do diabo, não é culpa de ninguém, é minha e a sua culpa mesmo. Quando você trata mal alguém, é rude nas palavras, quando você é duro nas palavras, você vai colher sem ter nenhuma possibilidade de erro, você vai colher maus relacionamentos. Quando você não trabalha não se dedica no seu trabalho, quando você não se dedica naquilo que você está fazendo, obviamente o produto não vai ser adequado e daqui a pouco você está desempregado. Quando você não administra bem os seus recursos financeiros, o seu salário, você se empolga demais quando ganha o pagamento e sai gastando tudo, não tem o que fazer. No final, antes do final do mês, você estará sem dinheiro e com contas pendentes a pagar. E tem gente que diz: pastor, o diabo está endemoniado comigo, porque olha, está um problema sério. Mas isso não tem a ver com o diabo, isso é uma consequência natural, é exatamente gerado pela vontade humana. Quando você joga uma pedra para cima e não sai de baixo, naturalmente vai ficar com um galo na cabeça, porque é natural que isso aconteça. Existem centenas de coisas na nossa vida que não é Deus que programa, que não é o diabo que odeia nós, que é só consequência das nossas atitudes. E a gente vai viver no deserto, começa a viver sozinho, começa a passar dificuldade, começa a passar problema e diz: Deus, o Senhor não me ama. Não, o Senhor me abandonou aqui nesse deserto, o Senhor me deixou aqui, o Senhor me jogou nesse deserto. Ele falou assim: eu não te joguei para ir, você foi para esse lugar porque você obedeceu mais às suas vontades humanas do que a minha palavra. Existem muitos problemas no casamento, por exemplo, que não é nem o diabo. Pastor, o diabo colocou o chifre no meu casamento. Mas eu pergunto: você trata bem a sua esposa? Você, mulher, trata bem o seu esposo? Você honra aquela pessoa que está do seu lado? Irmãos, nós somos seres humanos, somos sujeitos a falhas, a dificuldades, mas nós precisamos ter consciência das nossas atitudes. Tem crente que ele espiritualiza tudo, ele ofende, fala palavras agressivas, trata mal as pessoas, humilha as pessoas, chama a atenção na frente, daí quando a pessoa fica irada, revoltada, e fala: está endemoniada essa praga. Mas não é verdade. Ele é um ser humano como você, que sente, que chora, que se angustia, e é nessas horas que a gente caminha para a solidão, para o deserto, para a dificuldade, para o problema, achando que Deus está nos provando. Está provando nada, é só as consequências de um ser humano desequilibrado que precisa voltar e aprender a palavra de Deus. O deserto você pode ir por vontade própria. Quando você desobedece à lei do Senhor, você caminha para o caos. É a empresa que fechou, faliu. Pastor, olha só que prova. Não é prova se você não administrou bem, se você gastou as entradas e não se cuidou, se você gastou as entradas e não se preocupou em pagar as saídas. É óbvio que no final da conta vai fechar negativo, e é uma questão de tempo. Então, além do mundo espiritual e junto ao mundo espiritual, existe um mundo que precisa sim ir para um Senai aprender, ir para um Senac aprender a administrar, fazer curso. Eu, como pastor, por exemplo, quanto mais tempo, bem no início do meu ministério, eu passei as igrejas, ao meu ver, mais difíceis. E quando eu lembro, puxa, como foi difícil naquela época. Só que hoje, quando eu começo a olhar para trás, eu fico pensando: mas também fazendo todas as coisas que eu fiz errado, realmente não tinha como ser fácil.
Quando eu olho hoje para as primeiras igrejas que eu pastoreei com dificuldade, eu penso, poxa, se fosse hoje eu faria diferente. Hoje eu seria mais maduro para tratar os problemas, para conversar, para resolver, para dialogar, para orar mais, para chorar mais, para ser mais paciente. Então isto é o que a Bíblia nos traz. A palavra de Deus quer nos moldar, nos melhorar, para que a gente sofra menos. A segunda fonte, o segundo caminho para o deserto, aí sim, esta não é a vontade do homem. A segunda fonte para o deserto é a vontade de Deus, daí um pouco mais complicado. Na segunda fonte, no segundo caminho para o deserto, é quando o próprio Deus quer que você vá para o deserto, daí não tem o que fazer, você tem que ir, não tem choro. E aí não depende de você, não é porque você pecou, porque você falhou, porque você errou, do nada a tempestade se levanta. É uma doença que bate na porta da casa e não pede aviso nenhum. É alguém que está trabalhando, está se dedicando, está cumprindo o seu chamado, e de repente o filho está enfermo, a esposa está enferma, o esposo está enfermo. É alguém que servia ao Senhor e do nada o casamento se destrói, a família se desintegra, vários problemas acontecendo ao mesmo tempo. Tudo isso no mesmo momento: emprego, trabalho, finanças, em várias áreas. Deus pode nos provar, nos moldar, nos amassar, nos quebrar pela sua própria vontade. E aí não é o diabo e não é você, não tem nada a ver nem com o diabo e nem com você. Na maioria das vezes Deus nos leva para o deserto, Ele nos encaminha para o deserto quando Ele precisa, quando Ele quer, porque Ele não precisa, mas quando nós precisamos ser modelados. Às vezes a gente está bom demais, está orgulhoso demais, está forte demais, tem opinião para tudo, dá jeito em tudo, resolve tudo, bate no peito e diz: se fosse comigo não era assim. Aí Deus, por nos amar e para que nós não caiamos nos laços do diabo, Ele nos leva para o deserto e fala assim: vou deixar você aqui um pouquinho, para você sentir quão humano você é, quão frágil você é, quão necessitado você é, e que aí no deserto, passando por essas provas e dificuldades, por esses problemas graves, você venha a entender que se não for a minha graça na sua vida, você não estaria de pé. E é o mais interessante, porque Ele nos leva para o deserto, e quando nós estamos derretidos como cera, já jogamos a toalha, entregamos tudo, demos um brado dizendo: Deus, para mim basta. Aí naquele deserto Ele estende a sua mão, Ele nos segura, Ele nos ajuda. Quando todas as nossas condições, quando todos os nossos recursos se esgotam, Deus nos leva no deserto, e lá Ele nos esvazia, mas nos enche da sua glória e nos tira de lá muito mais forte, renovados e restaurados para continuar a nossa jornada. O terceiro caminho para o deserto é exatamente o que nós lemos nesse texto, são as tentações. As tentações, a fonte não é a vontade humana e também não é a vontade divina, mas é a própria vontade do diabo operando através das nossas vontades. É o pecado operando através de nós, dos nossos desejos, das nossas vontades, e isso é um problema grave. As tentações, elas não vêm para nos moldar, elas não vêm para nos ajudar, elas não vêm para nos aprimorar, elas vêm para nos destruir. De forma que as Escrituras não mandam que nós venhamos a lutar contra o diabo, não, ela nos ordena fugir das aparências do mal, fugir de toda tentação, fugir de todo laço do diabo, porque o diabo não tem misericórdia, não é como Deus que manda para o deserto, mas fica ali cuidando, colocando uma arvorezinha para cobrir o sol e te dar um alento, mandando corvo na beira do rio. Deus é assim, mas o diabo não é. Então quando quando passamos pelo deserto da tentação, nós temos que redobrar a atenção, porque agora a nossa vida espiritual corre risco. Agora nós estamos batalhando contra alguém que não tem a mínima misericórdia de nós. E quando nós olhamos na história da Bíblia, porque alguém pode dizer: não, pastor, não, mas nós estamos num período em que a principal doutrina pregada é a doutrina da graça, e se Deus é tão bom e amoroso, Ele não vai permitir que a gente caia. Eu digo para você: olha em toda a Escritura, não tire um texto do contexto, porque aí você vai criar um pretexto e depois vai cair
e aí vai ficar feio para o seu lado. Olhemos para a Bíblia e vamos pensar se Deus permite ou não permite que sejamos tentados. Nós temos, por exemplo, o primeiro homem, o homem mais perfeito de toda a história da humanidade. Isso eu estou falando antes de Cristo, Adão. Adão é um homem totalmente improvável de cair nas ciladas do diabo. Ele é perfeito, vive no jardim perfeito, casado com uma mulher perfeita, ele tem um casamento perfeito, um trabalho perfeito, tudo é perfeito, ele só cuida de animais perfeitos, de plantas perfeitas, ele trabalha numa terra perfeita, tudo é perfeito. E mesmo assim, quando tentado pelo diabo, Adão cede, cai nas lábias de Satanás, peca contra Deus. Eu costumo usar algumas figuras de linguagem para a gente entender, alguns exemplos, ou até mesmo algumas brincadeiras para nós compreendermos. Você consegue entender lá no céu, depois que Lúcifer caiu do céu, foi expulso de lá, os anjos, todos eles adorando a Deus, e uma terça parte, segundo muitos estudiosos, vem com ele, se transformam em demônios, e agora há um duelo, e eu vou fazer um exemplo, contextualizar para nós entender que há um grupo geral dos anjos, tanto dos caídos quanto os anjos que estão na eternidade com o Pai. E de repente, quando Adão está ali, os anjos, Adão, um ser humano criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, está aí perfeito, não peca, não falha, não erra, está aí sempre adorando, cultuando a Deus, sentindo a glória. Mas o dia que Adão pecou e se escondeu de Deus, se escondeu lá para não ver a santidade de Deus, eu fico imaginando, pensando imaginando para compreender melhor, o diabo pegando o celular assim, e batendo a foto do Adão e da Eva lá, escondido atrás da árvore, dizendo: esse aqui é o perfeito, esse é o melhor que vocês têm, esse é o que não peca. Olha onde é que ele está, escondido atrás da árvore, com medo de se encontrar com o Senhor. O tempo passa, Adão sai do jardim, vai para o deserto, e agora eles vão ter um filho, o nome do filho é Caim. E o nome desse filho em hebraico está relacionado à ideia de Eva quando tem Caim, é a ideia da promessa que ela recebeu de Deus. Deus falou para ela: da tua semente vai nascer um, e esse vai enfrentar o capeta e vai vencer ele. E ela está pensando que é o primeiro filho. Quando nasce Caim, a Eva pensa: é ele vai enfrentar, vai vencer o diabo e nós vamos voltar para o jardim. Então ela coloca o nome dele de Caim. Só que este Caim, ele não é esse homem. Depois dele nasce mais um menino, e esse menino é chamado de Abel. E ela não entende por que nasceu Abel, se o Caim já veio ao mundo e é ele que vai restaurar eles para o jardim. Então ela chama ele de Abel, que quer dizer vaidade. Para que isto? Para que este? Se o primeiro já é o restaurador. Depois, com o passar do tempo, ela vai descobrir porque Deus deu o segundo homem para ela. Porque o Caim, que era, segundo a visão humana, para ser o homem que enfrentaria o diabo e venceria o diabo e voltaria para o jardim, mata o próprio irmão. Pense comigo, imagine a cena, o capeta lá com o celular assim, batendo foto do sangue do Abel caído no chão e dizendo: esse é o homem que vai restaurar o reino espiritual que está caído e levar de volta a humanidade para Deus. Então chama outro, que esse já foi, esse assassino não pode. Depois de Caim vem Noé, o homem da salvação, que constrói a arca, achou a graça aos olhos de Deus. E de fato eu fico imaginando, pensando aqui, que os anjos devem ter pensado: Noé, só pode ser, não é um homem fiel a Deus, está construindo a arca, todo mundo zombando do Noé, 100 anos trabalhando, e ele está lá firme, construindo, pregando, construindo aquela arca, e todo mundo dizia assim, eu imagino que os anjos diziam: não, é ele, só pode ser ele, não pode ser outro. E o Noé de fato entrou na arca, ficou todo o tempo na arca, obedeceu a Deus em tudo, até o dia que saiu da arca. Quando sai da arca, ele faz uma festa, toma um porre e fica nu diante dos seus filhos, faz uma vergonheira diante dos seus filhos, e depois amaldiçoa o filho. Então não era o Noé, porque o Noé não poderia, o homem que Deus haveria de levantar para envergonhar o adversário, não poderia envergonhar Deus, não poderia mostrar as suas vergonhas, não poderia envergonhar o nome do Senhor. Consegue imaginar o adversário dizendo: esse é o homem que vai salvar todo mundo aí,
É interessante porque o adversário não venceu Noé na prova e na dificuldade. Ele venceu Noé bem na hora de comemorar a festa. Quando nós comemoramos as vitórias, temos que tomar cuidado, porque temos um adversário que tenta nas maiores provações da vida, mas se não der certo, ele tenta também nas horas de festas, nas horas das vitórias, quando recebemos as grandes bênçãos. Não era Noé. Veio Abraão, o pai da fé. Esse homem é forte, esse homem é crente de verdade, esse homem não vai pecar. Quando os anjos olham para Abraão, e quando nós olhamos para Abraão, nós vamos pensar, se nós não conhecêssemos a Bíblia, que era Abraão, é o pai da fé. Quem é o outro homem que poderia oferecer o filho a Deus, de tanta fé que tem? Mas quando ele chega no Egito, bate um medo no coração do homem, ele se derrete diante de Faraó, e com medo da morte, ele entrega a mulher dele para ser propriedade de Faraó. Você consegue imaginar, irmãos, no grupo de WhatsApp lá do céu, a foto do Abraão entregando a Sara e o adversário dizendo assim, é esse o homem que veio para salvar a humanidade, não consegue nem salvar a mulher, está entregando a esposa para Faraó, quem dirá salvar a humanidade? Não era Abraão. Veio Moisés, o pai da lei, o homem chamado por Deus, libertou o povo do Egito. Se não for Moisés, não pode ser mais nenhum, irmão, pelo amor de Jesus. Moisés é o homem que obedece à lei, Moisés é o homem que conhece a lei, Moisés recebeu a lei da mão de anjos, como escreveu o escritor aos Hebreus. Esse Moisés é o líder, é ele que vai resgatar. Mas quando Deus ordenou que ele falasse com a rocha, a ira tomou conta de Moisés, e ele pegou o cajado e falou coisa nenhuma, deu uma bordoada na rocha, e Deus se irou com Moisés, e falou para ele: Moisés, porque tu desobedeceu, agora tu também não vai entrar na terra prometida. E quando eu olho para Moisés, então não é Moisés também não, também desobedeceu. Mas vai vir um homem aí, está vindo esse homem é o homem mais forte que a humanidade já registrou. Se perguntar para as crianças, elas vão dizer quem é. Quem foi, irmão? Sansão. Quando nós pensamos em Sansão forte, a gente pensa nesses camaradas musculosos que saem das academias. Irmão, esquece isso. Muitos rabinos ensinam que Sansão era um homem normal, você olhava para ele, jamais ia imaginar que aquele homem fez tantas coisas. Sansão não tinha a musculatura de quem faz academia, né, pastor Jair? Sansão era uma pessoa normal, só que quando o Espírito se apoderava da vida dele, a coisa virava sobrenatural. Irmãos, talvez nós não conseguimos imaginar a força de Sansão, mas você consegue imaginar um homem que vai no portão de uma cidade, e ele arranca do muro, o portão do muro. O portão devia ter aproximadamente de 1 a 2, até 3 toneladas, 1 tonelada o homem arranca do muro com ferrolho, estava tudo fixado, ele arrancou, e carregou de uma cidade até a outra, nas costas, e deixou o portão em cima da montanha, para os adversários virem buscar. Você consegue imaginar o que é isso? Esse homem é o mais forte que a humanidade registrou, e aí eu fico pensando, é ele, só pode, não é ele. Mas quando eu vejo Sansão dormindo no colo de Dalila, pronto a ser preso pelos inimigos, e daqui a pouco seus cabelos foram cortados, seus olhos foram furados, e agora ele está trabalhando no lugar de um animal, sendo envergonhado e envergonhando o nome do Senhor, eu penso, não, realmente não é isso. Você consegue imaginar a novidade no WhatsApp dos anjos lá? Está aí o homem mais forte do mundo, é esse que vai me enfrentar, esse não é, coitado, olha aí onde é que ele está. Mas depois vem Saul, o rei escolhido por Deus, um homem que Deus escolheu. No entanto, lá na frente você vê Saul prostrado diante dos demônios. Aí vem Davi, daí quando você olha para Davi, não, Davi é o resgatador, é o Messias que haveria de vir. Davi é aquele homem amado de Deus, que canta, que entoa, que vence gigantes. Se ele venceu, se ele enfrentou o urso, se ele enfrentou o leão, se ele enfrentou o Golias, ele vai enfrentar o diabo e vai ganhar e vai vencer. Mas o diabo colocou uma mulher tomando banho na frente de Davi, e ele peca com a mulher e manda matar o marido daquela mulher. E eu digo, não, realmente não é Davi.
Mas vem um homem aí, Salomão, o mais sábio de toda a história da humanidade, o homem que sabia mais do que tudo, até hoje. Os estudos de Salomão são estudados nas maiores universidades do mundo, são atualizados, mas de repente eu vejo Salomão caído, prostrado diante dos deuses que as suas mulheres trouxeram para a terra de Israel. Eu digo, então acabou, não tem mais ninguém. Se tivesse encerrado aqui, nós estaríamos perdidos, não haveria esperança. Quando menos esperamos, vem um carpinteiro da Galileia, desprezado, não havia aparência nele, não há nenhum indício de um rei vencedor, não há nenhum indício de profeta, não há na verdade nem ninguém da sua família que pudesse ser importante, e ele vem, e quando ele vem, antes de começar o seu ministério, o Espírito de Deus leva ele para o deserto. E agora eu quero que você acompanhe o pensamento. Você imagina agora Jesus chegando no deserto para enfrentar o diabo? Ô irmão, pensa comigo, vamos imaginar, para a gente gravar melhor. O adversário, o diabo, tinha enfrentado o homem mais sábio do mundo e o derrotou. Enfrentou o homem mais crente do mundo e o derrotou. Enfrentou o homem mais forte do mundo e o derrotou. Enfrentou o homem perfeito que era Adão e o derrotou. De repente chega o Galileu, e aí você consegue imaginar o Golias quando encontrou-se com Davi? Você consegue imaginar o adversário olhando para ele? É esse? Não, até agora mandaram os melhores, e agora mandaram aqui esse homem, franzininho aqui, é esse que vai me enfrentar no deserto, é esse. E foi esse que não tinha aparência, e foi esse que não tinha fama, e foi esse que não teve nem lugar para nascer e morar, e foi esse que não foi reconhecido para o homem, que venceu o diabo no deserto, triunfou sobre o diabo, com poder e autoridade, e até hoje, nunca perdeu uma batalha. E eu fico pensando agora, e eu gostaria que você pensasse comigo, para me ajudar a desenvolver esse raciocínio. Cada vez que nós vamos para o deserto, sem esse Galileu, sem esse Nazareno, nós somos uma presa fácil do diabo, que não perdeu nenhuma batalha para os nossos irmãos da fé. Nós somos como uma folha seca lutando contra o fogo, como uma formiga lutando contra o vento, como um barquinho lutando contra a tempestade. Mas sempre que o Galileu está conosco na nossa vida, mesmo nos piores desertos da vida, a vitória será garantida pelo poder do nome de Jesus. Dissemos apenas que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Vamos para a segunda parte. O segundo versículo diz: depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, ele teve fome. Quantos dias? Quantos? Não ouvi direito, quantos? 40 dias e 40 noites. Eu fico pensando se 40 é um número da sorte, porque tem tantos dias, tantos registros de 40 dias na Escritura. Será que é o número da sorte? Não. O numeral 40 nas Escrituras, ele tem um significado muito forte, e eu gostaria que você guardasse ele no seu coração, porque 40 é um número do processo. Quando você olhar o numeral 40, fique atento, porque pode ser um processo. Vamos lá, você vai me acompanhar. Quando nós olhamos para Gênesis 7:4, a chuva que purificou a terra durou 40 dias e 40 noites. Os israelitas lá em Êxodo 16:35 passaram 40 anos no deserto, porque os espias tinham passado 40 dias na terra prometida. Aqueles 40 dias era uma prova, Deus estava provando eles, foram reprovados. Para cada dia que eles passaram na terra prometida e não creram na promessa de Deus, Deus multiplicou por um ano. Então cada dia se tornou. Deus não estava purificando a terra, Deus estava purificando o povo. Era um processo da purificação.
40 dias de jejum, Jonas anunciou como sinal sobre a cidade de Nínive. Era um tempo, o 40 aqui simboliza um tempo de preparo para uma destruição. Deus estava preparando-se para destruir aquela terra, aquela nação, mas eles jejuaram, se humilharam. Quando nós olhamos até hoje, será que ainda tem esse numeral, tem alguma importância na nossa vida? Claro. Quando nós olhamos, por exemplo, para uma mulher grávida, ela vive a gestação durante 40 semanas. 40 semanas, e durante 40 semanas a mulher não tem nenhum dia de folga. Durante as 40 semanas o corpo dela trabalha 24 horas para formar uma criança, de forma que durante esse período falta cálcio no corpo da mulher, ela apresenta vários problemas de saúde devido ao trabalho forçado desta mulher. Durante aquelas 40 semanas a mulher não tem um dia de folga, porque ainda que ela esteja deitada, o corpo está trabalhando para gerar aquela criança. Quando ela vem e ela tem o filho na 40ª semana, depois de 40 semanas que ela tem essa criança, Deus que determinou que trabalhemos 6 dias e folguemos 1, e Ele não fica devendo nada para ninguém. Então, uma vez que a mulher trabalhou as 40 semanas para gerar aquele ser, Ele agora dá 40 dias de folga para esta mulher, o que nós chamamos de resguardo, para que ela possa, durante aqueles 40 dias, contando os 40 domingos que ela não teve folga, recuperar o seu corpo para continuar a sua vida. E quando uma mulher não respeita o resguardo, ela pode ter problemas de saúde para o resto da sua vida. 40 novamente, falando de processos. Na época de Jesus, quando alguém era corrigido pelos romanos, era castigado pelos romanos, ele levava uma quarentena, 40 chicotadas menos uma. 40 chicotadas menos umas, porque se passasse de 40 chicotadas de uma vez, a pessoa teria problemas gravíssimos de saúde, a febre ia aumentar, várias infecções generalizadas, o que levaria aquela pessoa à morte. Por isso que os romanos sabiam que eles não podiam bater mais do que 40 vezes numa pessoa, porque senão seria pena de morte. Recentemente nós tivemos aí o Covid, e aí quando as pessoas pegavam o Covid, se falava em quarentena, porque se descobriu na ciência que muitas enfermidades, elas precisam, o nosso corpo precisa de 40 dias para reagir e recuperar o controle do nosso corpo. Hoje na psicologia, um estudo que mostra que há um período de adaptação para novos hábitos, que pode levar em torno de 40 dias. Então, o 40 é um numeral importante, porque ele fala do processo, vários processos que nós passamos. E aí você pergunta, pastor, por que Jesus jejuou 40 dias? Porque Deus sabia que 40 era o tempo que ele poderia suportar naquele deserto. Deus determinou o tempo para que ele jejuasse, mas pudesse depois voltar a comer e continuar o seu ministério. 3 homens na Bíblia jejuaram 40 dias. O primeiro deles, nós temos, por exemplo, Moisés, que jejuou 40 dias e ele recebeu a lei. Nós chamamos Moisés do pai da lei. Nós temos o segundo homem, que é Elias, que jejuou 40 dias caminhando até o Monte Horebe, e nós chamamos ele de pai dos profetas. E nós temos Jesus, que jejuou 40 dias no deserto, e nós chamamos ele de pai da graça, porque através dele a graça de Deus veio até nós. E é interessante porque lá em Mateus nós vimos no Monte da Transfiguração, esses 3 homens se encontram lá em cima do monte, na revelação da glória do Cristo. Está Moisés, que jejuou 40 dias, está Elias, que jejuou 40 dias, e está Jesus, que também jejuou 40 dias. No entanto, a voz do Pai brada do céu dizendo: esse é o meu filho a quem eu comprazo, a ele ouvi. Se Moisés é o pai da lei, se Elias é o pai dos profetas, e Jesus é o pai da graça, Deus estava dizendo que o período agora não é o período da lei nem dos profetas, mas é o período da graça de Deus sobre a nossa vida. E quando eu olho para esse texto dizendo que Jesus foi para o deserto e jejuou
40 dias, eu entendo que Deus tem um tempo determinado para terminar o deserto da nossa vida. Eu entendo que Deus conhece a nossa estrutura, a força da nossa estrutura. Ele conhece o nosso coração e sabe o quanto a gente pode suportar de luta. Portanto, ninguém, ao ser provado, alguém por passar dificuldades, diga: não, eu estou morrendo, eu vou morrer. Porque se você está no caminho de Deus, nos propósitos de Deus, nos planos de Deus, Deus só vai liberar a luta o tanto que você pode suportar. Mas eu quero com você entender uma outra verdade muito forte nesse texto de 40 dias. Quantos dias o diabo tentou Jesus, irmãos? Quantos dias? Se dependesse dele, ele ia tentar quanto? Ele ia tentar, estava até hoje tentando, não estava? Mas o texto diz que ele tentou Jesus durante 40. Eu não sei se você consegue compreender isso. Mas você consegue entender, irmãos, que até o diabo é obrigado a obedecer a ordem de Deus? Tem gente desesperada dizendo: meu Deus, o que vai ser da igreja? O que vai ser dos crentes? O que vai ser de nós? Você está preocupado com o que, irmão? O diabo, mesmo que ele queira fazer alguma coisa, ele jamais poderá fazer aquilo que Deus não permite. E além do mais, ainda que Deus permita, ele só pode ir até a lei que Deus ordenou. Deus falou assim: vai provar, vai tentar, vai. Vou permitir? Vou. Vai enfrentar? Vai. Mas é só 40 dias e ponto final. Ou seja, irmão, tudo aquilo que vem na vida de um crente, ainda que Deus permita que o diabo lhe tente, ainda que ele permita que o diabo te afronte, te envergonhe, saiba que na hora certa Deus vai entrar com providência, vai enviar os seus anjos e você receberá a vitória do Senhor se permanecer firme. Até mesmo o diabo precisa obedecer à voz do nosso Deus. O texto diz, versículo 2, final do versículo 2, que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E eu fico pensando nesse texto, né? Porque eu fico meio dia sem comer, já me dá uma fome terrível. Imagina Jesus 40 dias e 40 noites sem comer. Mas obviamente essa não é a fome gerada apenas pela vontade de comer, pelo hábito de comer. Esta é a fome da sobrevivência. Você talvez nunca tenha experimentado isto, mas aqueles que já passaram por esse processo sabem que quando estão chegando aos 40 dias, o corpo estimula eles, gera neles uma fome tão terrível, que pode deixar alguém fora, alguém totalmente inconsciente. Essa fome é tão terrível que ela gera dores insuportáveis, ela gera um problema mental insuportável, uma tortura mental insuportável, podendo levar alguém à loucura. E foi exatamente no pior dia, apesar que o diabo tentou Jesus durante os 40 dias, mas no último dia dos 40, mas no último período, nos últimos períodos, ele intensificou a sua tentação, a sua batalha. E é exatamente no pior dia, é exatamente no momento pior, depois de 40 dias, que ele enfrenta Jesus com as suas armas mais terríveis. E qual é a arma pior que o adversário pode usar contra a vida de Jesus e contra a nossa vida? É uma arma chamada dúvida. A dúvida é o aguilhão mais terrível que o adversário pode usar. É a arma mais poderosa, é a bomba nuclear que ele usa no coração de um crente. Sempre que o diabo vem nos tentar, ele vem usar a sua arma poderosa, que é a dúvida. E agora eu volto com você em Gênesis, e você vai ver como esta bomba poderosa do adversário tem o poder de fazer até mesmo o homem perfeito que é Adão cair. Porque quando o diabo encontra com a Eva, ele começa a conversar com ela e ele lança uma palavra de dúvida. Olha só, irmãos, o diabo não colocou uma arma na cabeça da Eva e falou: se tu não comer eu te mato. O diabo não colocou uma espada no pescoço do Adão e falou assim: se você não comer desse fruto que a tua mulher já comeu, eu vou te matar. Não, ele apenas usou uma palavra. O que ele usou? Uma palavra de dúvida. E eu quero dizer para você que
todos os dias, todos os cristãos já enfrentaram essas astutas ciladas do diabo. Todos os dias o velho diabo nos tenta dizendo as mesmas coisas, palavras que nos levam ao fracasso. O adversário era novo, a vítima, no caso Jesus, era nova, mas o adversário era velho e a estratégia era velha também. Assim como Jesus foi tentado, eu e você também somos tentados, e a tentação é sempre a mesma, a arma é sempre a mesma, é sempre um pensamento de dúvida, é sempre uma palavra de dúvida. Nós temos uma ideia de que tentação está relacionado com adultério, com roubo, com qualquer coisa dessa natureza, mas eu quero dizer para você que as maiores tentações da vida estão relacionadas com a incredulidade. Todos os dias você é tentado a duvidar das promessas de Deus. Todos os dias você é tentado a morrer no deserto, duvidando daquilo que Deus falou sobre o seu ministério, duvidando daquilo que Deus falou sobre a sua vida, duvidando daquilo que Deus falou sobre o seu casamento. Por que alguém abandona a esposa e vai embora? Porque não acredita mais que aquele casamento pode ser abençoado por Deus. Por que alguém abandona a igreja e vai embora? Porque não acredita mais que Deus está olhando para ele, está cuidando dele. Por que alguém abandona o ministério e vai embora? Porque não acredita mais que o seu chamado foi realmente Deus que chamou. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, no momento mais cruel e terrível, as dúvidas nunca vêm no ápice do ministério. As dúvidas nunca vêm quando você está orando e jejuando. As dúvidas nunca vêm quando você está vivendo a lua de mel. As dúvidas vêm no fundo do poço. As dúvidas vêm no problema mais grave. As dúvidas vêm quando você não tem mais forças. É ali que o adversário lança os seus aguilhões, aponta as suas armas poderosas, e ele conta nos dedos quantos ele já derrubou com esta arma. É um rifle certeiro, é um dardo que não erra, atinge o coração e a alma. Esse dardo terrível chamado incredulidade, ele lançou sobre Adão e derrubou todos aqueles homens e mulheres, e agora ele lança sobre Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus. Jesus estava com fome, Jesus estava com o corpo doente, Jesus estava sozinho, Jesus estava angustiado, Jesus estava amargurado, Jesus estava no deserto, Jesus estava ali sofrendo durante 40 dias intensamente, e o diabo aproveita a circunstância, o pior momento de Jesus, e lança o seu dardo terrível, que até então tinha sido infalível. Eu convido você a ficar de pé, por favor. Diante desse ataque terrível, que já havia derrubado tantos homens e heróis da fé, todos eles muito bem relacionados em Hebreus, mas nenhum pôde suportar esse ataque. E que dardo é esse? A palavra da dúvida, a palavra que gera dúvida. Diante desse ataque, Jesus responde, Jesus reage, Jesus contra-ataca, Jesus se fortalece, Jesus vence. E como que Jesus vence? Quando o tentador veio diante dele, verso 3, e disse: você é o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão. Jesus, ele resiste com uma outra palavra, dizendo: as Escrituras dizem. As pessoas, o homem, a mulher de Deus, o jovem de Deus, o adolescente de Deus, a criança de Deus, o idoso de Deus, o pastor de Deus, o evangelista de Deus, esse homem, esta mulher,
ele não viverá só de pão. O que Jesus está declarando? Ele disse que não viverá. E se ele disse que não viverá, significa que quem vive só do pão material está morto. Não vai além, não vai à frente, não poderá suportar, mas não viverá só de pão, mas viverá de toda a palavra que vem da boca de Deus. Eu quero dizer algo a você. Quando Jesus enfrenta o diabo e vence essa batalha, ele abriu um precedente. Até então o diabo nunca tinha perdido uma batalha. Lembre-se, ele venceu Adão e Eva jogando em casa, como diz o brasileiro, jogando em casa, estavam no jardim, tudo perfeito, e ele venceu. Como é que ele venceu? Venceu com uma palavra, venceu com uma palavra de dúvida. Só que agora ele enfrenta Jesus perdendo numa condição muito pior. Jesus não está no jardim, Jesus está no deserto, e agora é Jesus que vence o diabo. Você talvez não tenha entendido, mas eu vou junto com você. Por que Jesus não estava num palácio, para ser tentado num palácio? Porque daí você ia dizer assim: Jesus, o Senhor venceu o diabo porque o Senhor estava numa condição favorável, mas eu estou no fundo do poço, eu estou no caos da minha vida. Ele espera, ele enfrenta o adversário na pior condição humana possível e imaginável, e ele vence o diabo na pior condição possível e imaginável, para dizer para mim e para você, que não importa o seu estado, se você estiver com ele, você também vencerá o diabo. Eu vou explicar. Deus disse para você: eu tenho um plano na tua vida, eu tenho um projeto na tua vida. E de lá para cá o diabo vem diariamente lançando palavras dizendo: é mentira, não vai acontecer nada. Deus diz: eu te levantei, e o diabo diz: não é verdade, você é um fracassado. Muitas pessoas, quando nasceram, o diabo já usou a boca de alguém para dizer: é um maldito que está ali, nunca vai ser nada, nunca vai dar nada. E durante toda a sua vida, a única palavra que foi liberada a seu favor da boca do diabo foi esta: não vai conseguir, não vai vencer, vai morrer, vai desistir, vai acabar. Por que ele veio desde o seu nascimento dizendo isso? Porque é a única arma que ele tem contra a sua vida. Só que hoje você veio aqui para ouvir Deus dizendo para você que o homem e a mulher de Deus não vive do pão da terra, mas ele vive do pão que sai da boca de Deus, é a palavra de Deus. E enquanto o diabo diz: não vai conseguir, Deus diz: vai, porque eu estou com ele. Enquanto o diabo diz: não se levanta mais, e Deus diz: vai, porque eu vou levantar. Enquanto o diabo diz: nunca vai ter oportunidade, Deus diz: vai, porque eu vou capacitar e eu vou abrir oportunidade. Enquanto o diabo diz: vai morrer, e Deus diz: ainda que morra, eu o levantarei do pó e da cinza, porque sou Deus. Ainda que tudo esteja acabado, arruinado, ainda assim o crente é alimentado com a palavra do céu, e a palavra do céu é esta: em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Eu não sei, irmão, eu não sei o deserto que você está passando, lutas e dificuldades, solidão, angústia, amargura. É sempre o diabo correndo, falando ao seu ouvido. Eu não sei,
Mas eu vim aqui hoje para trazer uma mensagem do céu ao seu coração, uma mensagem de Deus ao seu coração, dizendo: a palavra de Deus te mantém de pé, a palavra de Deus é o pão que alimenta a tua alma no deserto. Por que o tema dessa mensagem o tema dessa mensagem está relacionado com um banquete no deserto? Porque quem se alimenta da palavra de Deus, ainda que esteja na enfermidade, dá glória a Deus e sente a presença, e ainda pode adorar. Porque quem está passando por crise financeira, mas se alimenta da palavra, olha para o céu e diz: hoje não tem pão da terra, mas eu vou continuar comendo o pão do céu. Aquele que acredita na promessa, ainda que os seus filhos estejam afastados do caminho, continua se alimentando do pão do céu, dizendo: eles são teus, eles são teus, eles são teus, eles são teus. Crente de verdade passa de um deserto se alimentando